o nosso Senhor Jesus possa nos envolver, não é? A espiritualidade amiga e generosa do Centro Espírita Leon Denis, do Grupo Leopoldo Machado, e também do Centro Espírita Renascer, que é a casa de vocês, né? Que todos eles possam nos envolver para esse momento de estudo, que é um tema que a gente tem que ter um cuidado, né? Por conta, não do tema em si, mas por conta da nossa imperfeição. E o estudo de hoje está calcado no capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo, e o item 14, caridade para com os criminosos, não é? Essa mensagem é uma mensagem de Elizabeth de França, que fala para nós em torno dos nossos irmãos criminosos, né? Porque são nossos irmãos, não é? E ela vem falando assim, eu vou ler um trechinho para a gente poder comentar, né? A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Elizabeth de França lembra nessa mensagem da caridade em relação aos criminosos, aos infelizes, também filhos de Deus, a quem ele ama e lhes dá o perdão e a misericórdia após o seu arrependimento, dando-lhes novas oportunidades de reparação e de aperfeiçoamento, como faz com todos. E aí, a gente lembra lá a questão, que a gente não pode deixar de lembrar, da questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos fala assim, ó, a questão 886 do Livro dos Espíritos, caridade e amor ao próximo. E aí Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O verdadeiro BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, não é? E aí, continuando, né? O amor de Deus, sempre absoluto, não faz distinção das pessoas, porque ele é imutável. E a parábola da ovelha perdida, dos trabalhadores de última hora e do filho pródigo traz para a gente, né, o quanto Deus, não é misericordioso com todos nós, né? A ovelha perdida está lá de 99, uma sai, ele sai lá do aprisco e vai atrás dessa ovelha perdida, da que tinha se afastado, não é, da lei de Deus, que representando, né, da lei de Deus, e traz essa ovelha de volta. Não é? Então, essa única ovelha, mas para que? Eu já tenho 99 aqui, eu não preciso de mais uma. Mas não, ele vai lá, pega essa ovelha e traz para ele, não é? E dos trabalhadores de última hora, né? O que acontece lá? O último que chega, não é? Que faz um trabalho perfeito em menos tempo, é considerado reconhecido pelo Senhor, não é? E os outros reclamam, mas espera aí, eu estou aqui desde cedo, não é? Esse cara aí nos últimos momentos e ele é valorizado, mas o que aconteceu? Esse trabalhador que chegou, ele deu tudo que ele podia dar, com arrependimento, com reconhecimento que ele podia trabalhar. E o Senhor, então, entendeu a dificuldade dele e trouxe ele, não é? E trouxe ele e entendeu ele, não é? E também a gente vê lá na parábola do filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Não é? O que aconteceu com ele? Ele, no delírio dele, olha só, me dá minha parte aí, que eu tenho direito, eu quero viver a minha vida, e foi viver a vida dele.
agarrou tudo e foi embora. O que aconteceu com ele? Passou por dificuldades, perdeu tudo, e no final das contas, com quem que ele contou? Com o Senhor. Mas quem é que estava lá na porta da entrada aguardando esse filho? Na certeza de que esse filho voltaria? O pai, né? O pai estava lá na porta aguardando. E todos ficaram espantados, inclusive o filho que permaneceu com o pai, porque ele mandou matar lá um bezerro, mandou fazer uma festa para recepcionar esse filho que voltava. Esse filho que voltava, não é isso? Então, ele matou lá, o outro filho falou, poxa, eu estou aqui esse tempo todo contigo e você não fez nada disso para mim. E, no entanto, ele que pegou tudo que era dele e foi embora, você está dando uma festa para ele, matando um bezerro para ele? E o que o pai diz? Meu filho, ele estava perdido e voltou. Então, nós temos que acolher. Então, nesse momento, a gente volta lá, né, no Livro dos Espíritos, quando ele fala o sentido da caridade, que é benevolência, indulgência e perfeição para com os outros, né? E olhando para a gente, né, quem de nós, né? Quem nunca, né? E olha que nós temos conhecimento. Agora, é uma coisa fácil? É uma coisa fácil perdoar os criminosos? Não é, né? Se a gente olhar, então, para a questão política do nosso país, meu Deus do céu, que criminoso maior, né, do que os nossos irmãos que não estão na condição de políticos, né, e cometem tantos enganos. Mas só que a responsabilidade deles, que tem conhecimento, que tem todo um aparato, vai ser muito maior do que aquele pobrezinho lá, sem amor, sem nada, que passa miséria e que comete os delitos, né, da vida, e vai ser esses criminosos que a gente vê por aí, né? E aí, a nossa companheira Elizabeth de França nos lembra que seu amor e misericórdia são imutáveis, e sua justiça também. Portanto, cada um receberá sempre segundo as suas obras. Então, quem somos nós? Não é? Quem somos nós para julgar quem quer que seja? Quem somos nós? Não é? Nessa vida, nessa encarnação, a gente está aí, ó, com o esclarecimento da doutrina espírita, nós estamos, né, com o contato com o Evangelho do Senhor Jesus, e assim mesmo a gente comete, às vezes, né, algumas atitudes que não são nada caridosas, né? Mas e lá? E no nosso passado, e lá atrás, não é? Nós espíritas sabemos que nós não vivemos essa vida só, né? A pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos é uma verdade para a gente. Então, quem somos nós, nesse momento, para julgar quem quer que seja, né? Só que a gente falando assim, quando a gente está no estudo, essa é a verdade que a gente precisa acreditar, que a gente precisa cumprir, que a gente precisa fazer. Mas, diante da nossa imperfeição, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nem sempre a gente reconhece isso, né? Então, lembra para nós, a Elizabeth de França, que a caridade não é só dar esmola, nem mesmo quando acompanhadas de palavras de consolação. É muito mais do que isso. Então, ela vem dizer para nós no texto aqui do Evangelho, né, que não é só da esmola, que a caridade é além disso, que às vezes a gente dá uma esmolinha e acha que está fazendo muita coisa, não é? E ainda vem com algumas palavras de consolação. Não que não seja válido você ajudar aquele companheiro que está ali caído, mas a caridade, ela consiste em algo muito maior, não é? É a gente desenvolver cada vez mais o sentimento de empatia, se colocar no lugar do outro. É uma coisa simples quando se trata de um criminoso, quando se trata de alguém cruel, quando se trata de alguém que tirou a vida de outras pessoas, ou mesmo tirou a vida de um familiar nosso, de um filho, de uma mãe, de um pai. Não é.
Não é uma coisa fácil, mas é um trabalho que a gente precisa desenvolver a cada dia no nosso coração, né? E ser benevolente, né, como nos diz o Livro dos Espíritos, né, constantemente em todas as coisas para com o próximo, é ser benevolente, é ter boa vontade para com os outros, tanta quanto deseja para si. Então, é cada vez mais a gente ter essa benevolência para com os outros, da mesma forma como gostaríamos que tivessem para conosco. E aí, a gente lembrou da questão do Livro dos Espíritos, a 903, que nos fala assim, Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, somos culpados por estudar os defeitos dos outros? Não é? Porque, geralmente, quando nos falta benevolência, é porque a gente olha bem o defeito dos outros, né? E Kardec pergunta para o Espírito de Verdade. Aí, o Espírito de Verdade responde para Kardec, se for para criticá-los e divulgá-los, bem grande é a culpa, porque isto é faltar com a caridade. Se for para tirar daí um proveito pessoal e evitá-los para si mesmo, algumas vezes pode ser útil, mas é preciso não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Indulgência para com os defeitos dos outros é uma virtude contida na caridade. Antes de censurar-lhes as imperfeições, vede se não podem dizer de vós mesma coisa. Tentai, pois, ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais no próximo. É o meio de vos tornar de superior, se o censurais por ser avarento. Sede generosos por ser orgulhoso. Sede humilde e modesto por ser rude. Ser brando por agir com pequenez. Sede grande em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei de maneira que não possam ser-vos aplicadas essas palavras de Jesus. Ele vê o arqueiro no olho de seu vizinho e não vê a trave no seu. Então, ele, nessa questão 903, ele vem dizer para nós que o quê? Olha para você. Qual é a sua condição? Como é que você está? Não é? Porque, às vezes, a gente se sente superior nessa encarnação por não ter cometido alguns delitos. Mas, com todo o conhecimento que a gente tem, com toda a orientação que a gente tem, quando a gente procede sem caridade, julgando, com preconceito, né, com atitudes que excluem, nós estamos, de uma certa maneira, não é, cometendo os mesmos enganos que o irmão lá, que não tem nenhuma orientação, que não tem nenhuma, digamos assim, nenhum estudo, nenhuma cultura, nenhum conhecimento em termos de evangelho, que muitas das vezes até nem acredita em Deus, não sabe nem o que é Deus, não sabe nem quem é Jesus, né? Jesus, para ele, é um profetinha lá, né? Não sabe nem o que é. Então, diante disso, nós temos que pensar. Sim, pois não. Oi, quem fala? Pois não. Pode fechar. Você fecha a sua câmera? Vou fechar. Você fecha a sua câmera, por favor? Está falhando muito. Vou fechar, então. Fecha. Agora vou manter só o som. Tá bom? Tá bom isso, assim? Ótimo, obrigada. Então, tá bom assim. Então, essa questão 903, a gente pensa, né? A gente lembra daqueles crivos de Sócrates, né? Quando ele pergunta, vale a pena? Vai servir para alguém? Vai ajudar alguém? Esse seu comentário, essas suas atitudes, vai servir de alguma coisa? Vai ser voltado para o bem de alguém?
determinados comentários seus, determinadas atitudes suas, então é a peneira, né? A gente tem que peneirar para a nossa vida, para a nossa convivência, não é? Para que a gente não caia nesse julgamento. Falando assim, parece uma coisa fácil, mas não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil. Quando a gente pensa nos políticos do nosso país, né? Porque às vezes a gente considera o criminoso aquele pobretão lá que roubou, né? Que fez uma atrocidadezinha, que vivia numa periferia e vive lá atrás das grades. Mas, e esses nossos irmãos que estão na condição de político? Olha quanta responsabilidade, né, não terão ele que responder diante da lei de Deus, né? Quantas pessoas passam dificuldades por má administração de político, né? Na saúde, na educação e uma série de questões sociais. Quantos passam situações embaraçosas por atitudes extremamente egoístas desses nossos irmãos que estão na condição de político, não é? É uma questão da gente pensar. E aí, assim, ser caridoso com os criminosos não é deixar-lhe livres para continuar cometendo desatinos, mas sim compreendê-los como pessoas equivocadas. Então, a gente não vai com isso, né? A gente não vai com isso passar a mão na cabeça. Mas a gente tem que compreender, temos que compreender. Mas a gente sabe que está errado, que não está correto, que não está justo, né? Você não vai passar a mão na cabeça de quem está indo contra a lei de Deus, de quem está indo contra uma vida, de quem está tendo atitudes cruéis. Você não vai passar a mão na cabeça desses irmãos que estão por esse caminho, não é? Mas também você não precisa entrar na faixa do mal. A gente não precisa entrar na faixa do mal. A gente não precisa entrar na faixa do ódio. A gente não precisa fazer isso, né? A gente, muito pelo contrário, o nosso posicionamento é de oração, de justiça, para que esse irmão acorde para a sua vida e para a sua realidade, né? Considerá-los como doentes, muitos necessitados, filhos de Deus, criado como todos os demais, que um dia, graças à lei divina, tornar-se-ão bons e sábios, exatamente como todos, não é? E aí, a gente vai lá na questão 992 do Livro dos Espíritos, que nos fala assim, 992 do Livro dos Espíritos, só um minutinho que eu estou abrindo aqui, meus irmãos. 992 do Livro dos Espíritos, que trata da expiação e arrependimento. E aí, Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Progredir, desde a vida atual, se tiver tempo de reparar suas faltas, quando a consciência adverte e mostra uma imperfeição, pode-se sempre melhorar. Então, quando nós o consideramos doentes, necessitados, filhos de Deus, criado como todos os demais, que um dia, graças à lei, tornar-se-ão bons e sábios, exatamente como todos. Então, vai chegar uma hora que eles vão se arrepender. E aí, nessa questão 992 do Livro dos Espíritos, ele vem nos dizer que o arrependimento acontecendo enquanto que ele está encarnado é melhor para ele. É muito melhor para ele e para todos nós, não só para ele, porque eu estou até falando errado, de repente, quando a gente fala para ele, a gente se exclui. Mas nós também temos as nossas dificuldades ainda, que precisamos desenvolver, não é? E que
o arrependimento nessa encarnação vai valer a ele condições muito melhores na espiritualidade. É melhor que ele se arrependa agora do que se arrependa na espiritualidade. Na espiritualidade vai ser bem mais complicado para ele. E aí, a gente pensa assim, né? Porque o que acontece? O Senhor Jesus, ele não pensa na gente agora, não. Assim como os espíritos superiores, eles não veem a gente no momento de agora, não. Eles acreditam na gente. Eles sabem que todos nós vamos chegar à perfeição. Eles sabem que quando nós somos bons, nós somos bons. Mas quando nós estamos numa situação ruim, nós estamos ruins. Quando somos bons, somos bons. Quando estamos ruins, estamos ruins. Nós vamos chegar à perfeição, todos nós. Às vezes a gente olha assim para determinadas situações que a gente diz assim, caramba, tem jeito essa criatura? Tem jeito essa criatura. Tem jeito. Porque todos nós temos anjo de guarda. Todos nós temos irmãos que estão vibrando por nós. Então, quando a gente faz uma visita aos presídios, que nós temos esse trabalho aqui no Rio de Janeiro, espíritas vão ao presídio para conversar com esses irmãos, não é? Quando a gente chega lá, a gente pensa justamente em fazer com que os corações deles sejam tocados para que eles busquem se arrepender, busquem a mudar, busquem a buscar o Evangelho de Jesus nessa encarnação, nessa vida, antes dele retornarem ao plano espiritual, não é? Porque Deus acredita, sabe que a lei é perfeita e é de perfeição. Então, que todos nós que temos a nossa vida agora, nós não estamos. Nós somos essência boa. Nós estamos com escolhas equivocadas, mas a nossa essência, ela é perfeita. E nós vamos, através da nossa experiência, chegarmos à perfeição. Todos nós, né? A gente pega lá no livro Libertação, de André Luiz, não sei se todos vocês aqui tiveram oportunidade de estudar e de ler essa obra, é muito interessante que Gregório, não é, era um espírito que ficou 700 anos fazendo suas escolhas para o mal, dominando toda uma questão no mal por conta de uma pessoa que ele perseguia, que ele não perdoava, não é? Mas tinha a mãe dele, a Matilde, que ficou até o fim, acompanhando ele, vibrando por ele. Por quê? Porque ela sabia, ela tinha a certeza que ele iria se recuperar, que ele iria ser um espírito do bem, né? E geralmente a gente observa que esses espíritos todos, a gente pode pegar até na história, né? Que esses espíritos todos, esses espíritos equivocados, né? Porque a gente não pode nem falar disso, né? Na verdade, eles são equivocados. Todos eles, a gente pega lá Francisco de Assis, a gente pega o próprio Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, não é? A gente pega Maria de Madalena, até Pedro, que não era numa situação cruel, mas teve alguns enganos, não é? Depois, eles, quando se decidiram, quando optaram a caminhar no bem, se tornaram esses espíritos que nós sabemos. A própria Teresa d'Ávila, né? Que tinha um conflito enorme dentro dela. A gente pega lá o livro da vida de Teresa d'Ávila, pega a história dela, a vida dela, né? Como que ela era conflitada dentro dela, né? Por conta da vaidade,
conta da beleza, por uma série de questões, mas, no entanto, ela foi uma revolucionária, né, no convento, né? Então, meus irmãos, continuando aqui, ser caridoso com os criminosos é pensar neles com piedade pelo que fazem, orar por eles, pedindo a Deus que eles possam conhecer a realidade da vida espiritual, eterna e progressiva, a fim de que se arrependam e busquem transformar-se, ao invés de pensar e dizer, é um miserável, deve ser extirpado da terra. E aí a gente pergunta, Jesus faria isso? Jesus diria isso? Que eles fossem extirpados da terra? Eu acho que não, né? E aí a gente vai lá no livro O Céu e o Inferno, que tem no seu capítulo 6º, na segunda parte, que trata dos criminosos arrependidos. E a gente vê lá o Lemaire, né, para vocês depois, eu não sei se vocês já leram, né, sobre o Lemaire, que foi um criminoso, né, que também foi decapitado, né, ele foi decapitado, né, mas que ele a pergunta fala assim, será verdade que o corpo viva ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? E aí ele responde, o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. E aí a gente lembra, né, da trajetória de Paulo de Tarso, que também foi decapitado, né? Olha a diferença desse nosso irmão Lemaire, ele teve um sofrimento maior quando ele foi decapitado como criminoso, porque ele ainda estava apegado, né, às coisas materiais, ele não estava totalmente arrependido de tudo que ele tinha feito. Então, para ele, quando ele coloca aqui, o espírito retira-se pouco a pouco, quanto mais o retém, os laços materiais, menos pronta é a separação. Então, vejam, meus irmãos, que o importante é a gente trabalhar os nossos sentimentos. Desculpa, mas eu estou aqui chamando a atenção dos meus cachorros, porque eles estão me vendo falar, estão ajeitados. Desculpa a interrupção, meus irmãos. Então, ele, nesse espírito, o Lemaire, é muito interessante o diálogo dele, né, que ele é um criminoso na espiritualidade, e ele vem trazendo para a gente, né, a experiência dele de não ter trabalhado o coração, de não ter trabalhado o sentimento, de não ter, como assim, entendido, né, compreendido a falha dele. Então, ele diz, quando o espírito retira-se pouco a pouco, quanto mais retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Diferentemente de Paulo de Tarso, que teve a sua trajetória, né, totalmente arrependido, totalmente, né, digamos assim, implementando o evangelho do Senhor Jesus por onde ele passava, né? Porque lá mesmo na estrada de Damasco, ele já disse para o Senhor Jesus, Senhor, que queres que eu faça? E ele passou por situação complicada, porque os cristãos não acreditavam nele, não é? E os judeus muito menos, né? Então ele caminhou, ele teve que caminhar e enfrentar a luta dele sozinho, né? Porque nem os cristãos acreditavam nele, confiavam nele. Como assim? Esse cara que perseguiu os cristãos, que mandou matar Estevão, que é isso? Ele agora resolveu seguir o Senhor Jesus, né? E os judeus, como ele passou a seguir o Senhor Jesus, falaram assim, eu não quero esse cara aqui, esse homem é doido, né? Então ele teve que caminhar sozinho, provar toda a sua transformação, toda a sua fé,
todo o seu arrependimento e toda a sua compreensão pela a boa nova, pela doutrina do Senhor Jesus. E aí, a Elizabeth de França, né, afirma para nós que se deve sempre perdoar os criminosos. Recusando esse perdão, a pessoa está sendo mais repreensível, mais culpada do que eles, porque quase sempre esses criminosos não conhecem a Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que vós, né? Então, Elizabeth, no trecho do Evangelho, ela nos avisa isso. Ela nos fala, olha, eles têm menos conhecimento do que vocês. Eles não têm conhecimento da Boa Nova. Eles não têm conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. E vocês, no entanto, têm. E muitas das vezes, nós somos intransigentes, nós somos impiedosos, não é? A gente não perdoa, às vezes, nada, absolutamente nada, não é? Nós somos, às vezes, extremamente egoístas, né? E, no entanto, esses irmãos, muitos deles, não têm conhecimento, né? Não têm conhecimento, não tem. Nós vemos isso quando nós estamos no trabalho de assistência espiritual, né? A desobsessão, que agora nós chamamos de assistência espiritual, né? Quantos irmãos nossos chegam e não têm a menor noção que para você começar uma abordagem com eles, você tem que ir comendo mingau pelas beiradas, porque nem falar de Jesus a gente pode, porque eles não têm conhecimento do Senhor Jesus, né? Eles não têm conhecimento nenhum do Senhor Jesus, né? E aí ela diz, é muito importante, nem sempre evidenciando, no viver do cotidiano. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Não é? A gente não tem essas questões da nossa vida que a gente vê que são faltas enormes, mas que não são consideradas nem como faltas leves, que as pessoas até dão razão, não, mas está certo, mas tinha que ter feito isso sim, mas tinha que ter feito isso, não, o certo é matar mesmo, né? Quantos de nós não levanta a bandeira que bandido bom é bandido morto, né? Quantos de nós, com todo o conhecimento espírita, muitos de nós, com todo o conhecimento espírita, sabe que aquele espírito vai continuar vivo e que muitas das vezes ele livre do corpo vai dar mais trabalho para a gente, para a psicosfera, para o ambiente, do que ele preso ao corpo, né? Quantos de nós falam isso? E como é que a gente consegue pensar assim, dizer assim, bandido bom é bandido morto? A gente que é espírita, que trabalha numa mesa de atendimento espiritual, aí quer dizer que chega um espírito ali, que é um criminoso, que teve uma vida equivocada, vamos dizer assim, né? Equivocada. Você vai dizer o que para ele no momento que ele incorpora no médium? Você vai dizer o que para ele? Você está fazendo o que aqui? Você podia estar morto. Não é? Quer dizer, são questões contraditórias que eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo prático para a gente pensar, mas tem outras situações na nossa vida que a gente experimenta e que a gente age de forma como esquecêssemos que somos espíritos imortais, que vamos continuar vivos, que temos uma vida passada, que vamos ter uma vida futura, né? Esquecemos muitas das vezes que esses irmãos equivocados, eles têm anjo de guarda, todos eles. Mas o Fernandinho Beiramar, né? Eu vou colocar o Fernandinho Beiramar, não estou julgando eles, tá, meus irmãos? Não estou, mas é porque ele é uma pessoa que fez escolhas, né, equivocadas na vida dele, né? Mas mesmo com as escolhas equivocadas da vida dele, ele tem anjo de guarda.
Ele tem anjo guardião. Ele tem espíritos que velam por ele, que torcem por ele, que estão lutando para que ele progrida. Assim como a Matilde, lá em Libertação, mãe de Gregório, esperou mais de 700 anos. Não é? E dentro do livro Libertação também tem a história do Ricardo. Não, do livro Libertação não, desculpa, meus irmãos. Do livro Nas Fronteiras da Loucura. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro Nas Fronteiras da Loucura, que é uma psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, né? E lá tem esse personagem, o Ricardo, que é um personagem vingativo, que busca se vingar o tempo todo da companheira, não é? E doutor Bezerra de Menezes, no atendimento junto a esse irmão, ele não desiste. Ele não desiste. Mas por que doutor Bezerra de Menezes não desiste? Porque ele não estava vendo o Ricardo de agora. Ele estava vendo o Ricardo lá na frente. Ele sabia, ele tinha a certeza absoluta que o Ricardo iria evoluir e ia se transformar num espírito do bem. Ele ia avançar, ele ia vencer, né? Porque aquela história, nós, quando somos bons, nós somos bons. Quando estamos maus, nós estamos maus. Nós não somos maus, nós estamos mal, não é? É, como diz, o mal é a ausência do bem, né? Então, nós estamos, e toda a espiritualidade superior, né? Mas os espíritos superiores, eles têm uma compreensão, eles têm porque eles passaram, porque eles viveram. O Senhor Jesus é o único que teve uma caminhada reta, mas a maioria dos espíritos superiores, eles passaram por experiências, eles passaram por altos e baixos. Então, por isso que eles compreendem aqueles irmãos que estão encaminhados em caminhos equivocados, porque eles um dia também caminharam e tiveram os seus deslizes. Então, eles compreendem, eles sabem que aquela criatura lá, apesar da gente não achar que vai chegar a lugar nenhum, ele vai sim chegar, ele vai sim evoluir, ele vai sim se tornar um espírito perfeito, né? Não se deve esquecer nunca de que homens são julgados pelas leis divinas, exatamente como julgam os outros, enquanto os espíritos em desenvolvimento estamos todos nós sujeitos a erros e enganos, e todos precisamos de indulgência. Menciona a nossa querida Elizabeth de França, ela menciona algo muito importante, nem sempre evidenciando no viver cotidiano. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo considera sequer como faltas leves? Eu já falei isso, né? No processo evolutivo do espírito imortal, suas responsabilidades nos seus atos é sempre de acordo com o seu entendimento. Quanto mais inferior, menos se lhe é exigido, pois ninguém pode dar o que não possui. Quanto mais evolui em entendimento, mais responsável é pelo que sente, pensa e faz. E aí, a gente vai contar aqui, né, a história da galinha, do cara que roubava a galinha no quintal, né? Porque, às vezes, uma pequena melhora, né? Porque Deus, o Senhor Jesus e a lei, ela observa o esforço de cada um de nós, sabe? O esforço que cada um faz para se tornar melhor. Então, tem a história do ladrão da galinha, que ele tinha um amigo que roubava a galinha todos os dias no quintal dos outros. Aí, um belo dia, esse amigo chegou para ele e falou assim: olha, meu irmão, você sabe de uma coisa? Ele falou: o quê? Sabe aquele meu problema? Que problema? De roubar galinha? Ele falou: eu estou bem melhor. Aí o amigo fala para ele: ué, você não está roubando mais galinha? Ele falou: não,
agora eu roubo dia sim, dia não. Quer dizer, para nós que somos imperfeitos, ele é um ladrão de galinha. Ele é um ladrão de galinha. Mas para Deus, para o Senhor Jesus, para os guias que estão acompanhando ele, para os anjos guardiões, ele está evoluindo sim. E ele está no esforço de não roubar mais galinha todo dia, de roubar galinha dia sim e dia não. Então, o Senhor, né, a lei de Deus, que é de justiça, mas é de misericórdia também, né? Ela vê a gente lá na frente, né? Ela vê todos nós lá na frente. Ela vê todos nós na frente. Às vezes, a gente se cobra de uma maneira, né, na vida, absurdo. Não que a gente vai deixar, quer saber, na próxima encarnação eu resolvo isso. Não, não é isso. Não é na próxima encarnação. O que você puder resolver nessa encarnação, vamos resolver nessa encarnação. Mas também que tenhamos misericórdia para conosco, não é? Que gostemos de nós, né? Que olhemos para nós e verifiquemos o esforço que nós estamos fazendo para sermos melhor, para caminharmos melhor, para evoluir, né? Porque, vejam, hoje, numa terça-feira, né, a gente está aqui conversando, 8 horas da noite, em torno do Evangelho, refletindo, né, um tema tão sério como esse aqui, é porque o nosso foco não é mais o mesmo. Nós não somos mais o mesmo. O nosso foco não é mais o mesmo, né? A gente vai até desencarnar com algumas questões ainda nossa, não trabalhada ainda, mas com certeza, quando chegarmos na espiritualidade, o nosso foco não é mais o mesmo. A gente já não quer mais determinadas escolhas da vida, né? Nós não queremos mais. Não que a gente está condenando quem ainda não está 8 horas da noite, 9 horas da noite estudando o Evangelho. Quem somos nós para pensarmos dessa maneira? Mas nós estamos juntos aqui, conversando, refletindo em torno do Evangelho, num tema delicado, buscando compreender a misericórdia de Deus, a lei de Deus. O nosso foco não é mais o mesmo. Com certeza nós estamos lá, igual o companheiro das galinhas. Nós não estamos roubando galinha todo dia, mas nós estamos tentando não roubar todo dia e ser criaturas melhores, espíritos melhores, né? Perdoar os criminosos não é, pois, livrá-lo das consequências dos seus atos, mas amenizá-las tanto quanto possível na confiança de sua regeneração, na sua perfectibilidade e nas leis de Deus, não é? Então, a gente não vai com isso, né? Com isso, dizer assim, né? Isso aí não tem mais jeito, né? Isso aí não tem mais jeito. Não, tem jeito sim, vai ter jeito sim, né? Quando a gente pensa, né, é uma coisa que eu trago para o meu raciocínio às vezes, quando a gente pensa que, né, a Terra foi criada 4 bilhões 760 milhões de anos atrás, e que o Senhor Jesus é o governador desse planeta, que ele participou dessa criação, não é? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, meu Deus, o que é 70 anos para Deus? O que é uma encarnação de 80 anos? O que é 80 anos para Deus? Né? O que é 80 anos para Deus? Né? Por isso que, às vezes, lá no nosso trabalho da Malé, nos nossos assistidos, o Altivo Panfiro, né, que é o ex-presidente, o fundador do Centro Espírita Leon Denis, ele trabalhava junto com o Dr. Erma, né? E a gente via, assim,
né, lá na evangelização daquelas crianças ali da comunidade, da periferia, nós olhávamos assim para algumas crianças, a gente chegava para ele e dizia assim, meu Deus, doutor Erma, como é que é isso? Né? Que a gente ficava assim, vai ter jeito? Que espíritos são esses? Aí ele dizia assim, com toda a calma dele, com aquele sotaque alemão, querida filha, passa rápido, 300 anos essa semente irá brotar daqui a 300 anos, querida filhos. A gente, oh meu Deus, mas é aquilo. O que é 300 anos? Né? O que é 300 anos para a espiritualidade? Tanto que ele falava 300 anos assim, com uma naturalidade, não é? Por quê? Porque 300 anos não é nada, né? Não é nada. E tem até uma história dessa questão do tempo, né? Que o Divaldo conta numa das palestras que ele fez, que eu achei bem interessante, que ele fala para a gente da questão do tempo. E aí tinha um servo do Senhor que chegou para ele, para o Senhor, e disse assim, Senhor, o que é 1 centavo para Deus? Aí o Senhor respondeu para ele, querido filho, 1 centavo para Deus é 3 bilhões de dólares. Oh, 3 bilhões de dólares, sim, meu filho. Senhor, o que é 1 minuto para Deus? 1 minuto para Deus são 4 bilhões de anos. Senhor, dai-me 1 centavo. Aí o Senhor responde para ele, aguarde 1 minuto, não é? Então, é assim, o tempo para Deus, né? Por isso que a gente olha, quando a gente está trazendo tudo isso, por quê? Porque nós estamos falando de misericórdia, caridade para com os criminosos. Caridade para com os criminosos. Então, muitas das vezes, quando a gente olha para esses irmãos equivocados, a gente não acredita que tem jeito, né? A gente, muito de nós, às vezes, pensa assim, caramba, esse mundo está perdido. Não está perdido. Não está perdido, né? Porque Deus acredita em nós, não é? E todas essas experiências que a gente vive aqui é porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós vivemos lá no mundo primitivo e agora nós vivemos num planeta de provas e expiações e estamos caminhando para um mundo de regenerados. Toda essa experiência que nós estamos vivendo agora é uma transição. Nós estamos passando pela transição. Né? Isso está lá no livro Transição Planetária, também de Manuel Filomeno de Miranda, que traz para a gente essas mudanças, essas experiências que nós estamos vivendo. Né? A gente vai lá em Transição Planetária e ele fala o que para a gente? Que nós estamos sendo socorridos por espíritos superiores, que aqueles espíritos que decidirem a permanecer no mal, escolherem a permanecer no mal, eles serão retirados, entendeu? Do planeta, e que nós vamos também ser apoiados e amparados por espíritos missionários que vão nos ajudar. Além de espíritos evoluídos tecnologicamente, que vai dar uma alavancada nesse progresso tecnológico e vai chegar para nos apoiar espíritos missionários para cuidar da questão moral. Né? Então, a gente vai ter de volta aí a oportunidade de Emmanuel, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçanufo. Esses irmãos, eles vão nos auxiliar, vão reencarnar para nos auxiliar nessa questão moral. E a gente sabe que lá no livro Transição Planetária, os nossos irmãos
os exilados de Capela, que foram amparados pelo Senhor Jesus aqui no planeta, quando eles de lá foram exilados, não é? Eles agora aceitaram o convite do Senhor Jesus para alavancar nessa parte tecnológica e intelectual, não é? Isso não sou eu, Ellen, que estou dizendo, isso está lá no livro Transição Planetária, que ele vem contando a história desde lá para trás e vem nos orientando aqui, né? Porque Manuel Filomeno de Miranda, ele é um repórter. Nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele é um repórter, ele funciona como um repórter. Ele traz, ele entrevista, ele pesquisa, ele acompanha e vai trazendo para nós as atualizações do planeta. Né? Um dia, a lei divina trazida por Jesus reinará no mundo. Para isso, é preciso que nos amemos uns aos outros, como filhos de um mesmo Pai, com a mesma origem, o mesmo destino, as mesmas potencialidades, as mesmas oportunidades. Por isso, não devemos desprezar ninguém. A presença de grandes criminosos na Terra é possível por ser ela um mundo de expiações e provas, onde estamos todos nós desenvolvendo nas mais variadas experiências que este viver nos propicia. Então, nós estamos trocando. Os bons, é lógico que o planeta de prova, expiação, o mal ainda é dominante, mas que nós nos misturando uns aos outros, alguma coisa vai ficar nesses corações mais endurecidos, com certeza. Assim, o bem e o mal se mesclam, para que os homens aprendam a distingui-los, acolhendo um e rejeitando o outro, mas amparando sempre o que faz mal, sempre o que faz mal. E amparar sempre o que faz mal não significa compactuar com o mal, não significa passar a mão na cabeça, não, significa amparar, orar, dar uma diretriz, levar a ele o evangelho do Cristo. Às vezes a gente acha que ele não está ouvindo, mas vai ficar alguma semente no coração deles. Dessa maneira, o mal na Terra pode se constituir em instrumento de aprendizado para a evolução espiritual do espírito imortal. Com certeza, nós, nessa troca de experiência entre nós, vamos aprendendo com os outros. A gente percebe o quê? Vocês já repararam no grupo de AA, Alcoólatras Anônimos? Quem entende um alcoólatra é quem é alcoólatra. Você já reparou como que eles conseguem tocar o coração daquela alma lá que está passando pela prova do alcoolismo? Por quê? Porque eles sentiram na pele, na carne. Então, eles compreendem nitidamente o que está acontecendo no coração daquela criatura. Então, algumas experiências que nós vivenciamos nessa vida é para a gente sentir no couro e aprender a entender a dor daquela criatura ali. É para a gente ter, no mínimo, empatia e entender, caramba, olha só, eu sei o que aquele cara está passando. Eu sei muito bem a dor do que ele está sentindo. Então, muitas das vezes, precisamos passar por experiências mais doídas para que desenvolvamos a caridade, a benevolência, né? O BIP, como nos diz o Livro dos Espíritos, né? O BIP, né? Dessa maneira, o mal na Terra pode constituir instrumento de aprendizado para a evolução espiritual do espírito imortal, porque somos espíritos imortais. Quando a lei do amor imperar na Terra, não haverá mais necessidade dessa mescla de bem e mal, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências, onde irão continuar o seu desenvolvimento moral. Né? Então, todos nós vamos avançar.
né? Todos nós estamos no caminho da evolução. Uns mais, outros menos, mas nós estamos no caminho. E até aquele irmão que a gente olha assim e não acredita, não é possível. Ele vai sim. Ele vai chegar à perfeição, né? Ele vai chegar aonde Deus espera cada um de nós. Porque a perfeição é uma fatalidade. A perfeição é uma fatalidade. É lei. Está dentro da lei perfeita de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, eu acho que já está no horário, né? Eu tô passando muito. Para mim, já são 9 horas aqui. Para vocês aí? Oi? Aqui faltam 3 minutos. 3 minutos? Então, tá Isso. bom. Então, meus irmãos, é isso que a gente tinha para falar para vocês, né? É o estudo que a gente preparou, dessa visão que temos que ter com os nossos irmãos, né, que estão equivocados, e quando a gente fala assim, não é porque a gente se sente superior, não é porque a gente se sente superior, não, é porque é o que o Evangelho nos diz. E a gente faz isso fácil? Desculpa, mas não faz, não. Eu, por exemplo, não faço, não. Sabe, tem momentos que eu falo para vocês que, olha, fica complicado. A gente fica assim, Senhor, meu Deus, se não fosse pela doutrina espírita, e eu falo para vocês mesmo, se não fosse pela doutrina espírita, por isso que eu até admiro, né, alguns irmãos de outros credos que não acreditam na reencarnação, que não acreditam na pluralidade da existência, que não acreditam na pluralidade dos mundos. Eu olho para eles e admiro porque é uma fé que eles têm. Porque eu confesso para vocês, se eu não tivesse esse entendimento que eu tenho da reencarnação, da pluralidade dos mundos, eu confesso para vocês que ia ficar complicado para mim. Como eu fui católica durante a minha vida, até uma determinada idade da mocidade, eu fui católica. Depois eu comecei a questionar. Embora eu tenha uma grande admiração pelo catolicismo, eu acho que eles têm uma fé, a fé romana é uma fé forte, é uma fé confiante, mas eu comecei a questionar e vim para a doutrina espírita na mocidade espírita. Foi onde eu, com o estudo do livro dos Espíritos, o estudo da doutrina espírita, eu comecei a compreender a lei de Deus, o amor de Deus, eu comecei a compreender Jesus. Eu comecei a compreender o Senhor Jesus com a doutrina espírita. Graças à doutrina espírita, eu passei a compreender o Senhor Jesus. Tá? É isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que nos ajude, né, a gente permanecer firme. Na hora da escolha, a gente escolha o bem. Como diz Francisco Cândido Xavier, todo bem que a gente faz é advogado nosso em qualquer parte. Todo bem que a gente faz. Uma boa noite para nós.